é Tuneco Mangazi, sou técnico de saúde. Trabalhei durante 6 anos no centro de saúde aqui em Mafuiane. Neste período que eu estou a trabalhar no centro de saúde de Mafuiane, o centro de saúde tem alguma ligação com a missão São Frumensio daqui de Mafuiane. Nesse âmbito da cooperação que existe entre o centro de saúde e a missão, numa dessas intervenções, fomos solicitados a intervir, não é, na escolinha que temos aqui em Mafuiane, porque verificou-se que havia muitas situações de doenças e doenças contagiosas, porque geralmente as crianças têm uma particularidade, elas não sabem diferenciar uma doença contagiosa de uma doença não contagiosa. Então o que acontece? Algumas crianças vão à escolinha e encontram outras crianças com doenças contagiosas, como o caso da tínia, sarna, que é mais conhecida por escabiose, assim como algumas infecções respiratórias agudas. A comunidade mafuiana enfrenta vários problemas na área da saúde. São problemas que afetam não só as crianças, como também os adultos. Mas neste caso eu vou focalizar para o caso das crianças, porque como o próprio nome já diz, chama-se Projeto Saúde da Criança. É um projeto que é um programa que está com as atenções viradas principalmente para as crianças. As crianças têm tido problemas respiratórios devido à forma de vida ou devido à falta de informação que os seus pais não têm. Por exemplo, nós verificamos se um adulto na família tem problema de tosse, por causa do índice de HIV, há um certo número elevado de casos de tuberculose nos adultos, e esses adultos em algum momento passam a doença para as crianças. Como é que passam essas doenças para as crianças? Primeiro, porque as crianças, como já todos sabemos, têm o sistema imunológico enfraquecido, aliás, ainda está em desenvolvimento, acabam contraindo, acabam se tornando vulnerável a essas doenças. Então já tivemos alguns casos de crianças com doenças respiratórias, com tuberculose na escolinha, e graças a Deus já foram tratadas, foram diagnosticadas ali na escolinha, porque vinham sempre com tosse, eram tratadas essas tosses e nunca melhoravam. Ou se em algum momento melhoraram, voltavam a ter algumas recaídas. Daí que a missão ajudou a levar estas crianças para fazerem uma análise mais aprofundada, porque aqui em Mafuiane não é possível fazer. Tínhamos que transferir essas crianças para Maputo para fazer o raio-x, para fazer o teste de Mantoux, para diagnosticar. Aí conseguimos diagnosticar algumas crianças na escolinha com tuberculose. Outras doenças que afetam as nossas crianças aqui em Mafuiane são doenças da pele. Devido aos maus hábitos de higiene, há problemas sérios de higiene aqui na localidade. Temos feito alguns programas como as visitas domiciliares, porque a missão formou ativistas comunitários, cuja missão desses ativistas é fazer visitas domiciliares, isto é fazer visitas nas casas para verificar os problemas que afetam as famílias em que as nossas crianças, quando eu digo nossas crianças, eu refiro às crianças que frequentam as escolinhas da missão. Então, as visitas domiciliares ajudam a verificar o nível de higiene, a verificar a forma de alimentação, a verificar a informação que tem em relação aos hábitos que convivem, aos hábitos higiênicos nas famílias em que estas crianças estão inseridas. Em relação à saúde, de uma forma geral, aqui em Mafuiane, não falando só de crianças, nós temos problemas sérios de água. As pessoas, devido à dificuldade no fornecimento da água, as pessoas não adotam medidas saudáveis para o tratamento da água. Primeiro, por falta de informação. Segundo, por falta de meios. Sabemos que se a água não é potável, existem meios em que podem ser adotados de modo a tornar esta água que não é potável, tornar ela própria, ou seja, tornar a água potável para o consumo.
E outras doenças, o nível de seroprevalência, me refiro ao HIV, é um pouco elevado. Aliás, um pouco não, é muito elevado. Aqui em Mafuiane há um índice muito elevado de seroprevalência, há muitos casos de HIV em adultos que em algum momento acaba afetando as crianças. Não temos muitas crianças com HIV na escolinha, mas ao nível da localidade existem algumas crianças com problema do HIV e que fazem o tratamento. Não temos muitas crianças porque no centro de saúde temos um programa chamado Programa de Prevenção de Transmissão Vertical, em que as mulheres grávidas são dadas algum tratamento preventivo, ou melhor, iniciam o tratamento antirretroviral logo que são diagnosticadas na gravidez, que é para evitar que a carga viral se eleve e o vírus passe para a criança. E depois do nascimento, as crianças fazem aquilo que chamamos de profilaxia. Profilaxia significa uma espécie de prevenção para que o vírus a criança não contraia o vírus durante o aleitamento, no período que esteja a amamentar. No entanto, fazemos alguns testes de PCR nos primeiros meses de vida para ver se a criança contraiu. Se a criança tiver contraído por um ou outro motivo, a criança inicia de imediato o tratamento antirretroviral. Temos na nossa escolinha de Mafuiane algumas 2 ou 3 crianças que estão a fazer o tratamento antirretroviral e que estão a crescer saudável. Nós fazemos algumas análises de rotina quando verificamos que alguma criança que não tem história de contato com mãe seropositiva e que apresenta-nos de certa forma um quadro ou alguns sinais típicos de infecção por HIV, nós fazemos alguns testes de despiste. Despiste significa investigamos a criança, fazemos algumas análises para ver se essa criança tem alguma doença infecto-contagiosa ou não.